Bom dia, Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será nossos desejos, amém? Nossos desejos. Amados, nem tudo que você quer, Deus vai te dar, não é mesmo? Porque o nosso desejo não é o desejo de Deus. Verdade? Pare de agir como um filhinho mimado e tome a posição de um filho maduro, amado. O Senhor vai te dar aquilo de que você mais necessita. Os sonhos de Deus, os planos de Deus são maiores que os nossos. Ele supre as suas necessidades e não te enche de capricho. Amado, se você tem saúde, um lar, comida, saiba que é muito abençoado. Por isso valorize as coisas que Deus te deu e saiba se alegrar nelas. Não murmure. João 10:10 fala que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eles falam que ele veio para dar vida e vida em abundância. A vida em abundância de Deus é essa aqui. É suprir as nossas necessidades. Amém? Suprir as nossas necessidades conforme a vontade de Deus, não do jeito que nós queremos. O nosso desejo, o desejo da carne, vai além. Quanto mais tem, mais quer. Não é mesmo? E o de Deus não é assim. Ele supre as nossas necessidades. Os planos de Deus, amados, são diferentes dos nossos. Hoje nós vamos aprofundar mais um pouco sobre lidando com nossos desejos e vontades. O desejo da carne vai além do que Deus quer para nós. Lá em Mateus 5,7, a palavra de Deus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado, feliz, alegre, são os que têm fome e sede de justiça. Justiça de Deus, fome de Deus, pois serão satisfeitos. A palavra de Deus diz que Ele é o pão da vida, que Ele é a água, a fonte da água da vida. Então quem tem fome e sede de justiça serão satisfeitos. Amado, nossa vida reflete o que realmente queremos, não é mesmo? Reflete o que nós queremos. Os nossos desejos existem. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas realmente queremos o que dizemos, o que queremos, não é mesmo? Quando digo que estou querendo fazer ginástica, ou ficar em forma, cuidar da minha saúde, porém o que faço é ficar no sofá assistindo televisão. O que realmente eu quero? Se eu quero ficar em forma, cuidar da minha saúde, eu tenho que buscar. E não ficar em casa. Talvez deitado numa rede, no sofá. Mas tem gente que quer algo, mas vive assim. Nós temos que buscar o que queremos, colocar nas mãos de Deus, deixar que seja a vontade de Deus. Amado, nossos desejos determinam as decisões e as direções de nossas vidas, né? Nosso desejo é que nos direciona. Os nossos. E os de Deus são diferentes dos nossos. Lá em Mateus 19, 16, 22 diz: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Ele perguntou: quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem:
A tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Jesus falou isso porque Jesus sonda corações e sabia que o coração daquele jovem rico era apegado a bens materiais. Ele queria entrar no reino de Deus, mas não queria desfazer de nada dele. Queria fazer a vontade dele. E Jesus falou: depois que você vender e distribuir para os pobres, venha e siga-me. E o jovem, ouvindo isso, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O jovem rico, amado, queria a vida eterna, dependendo do que custasse. Mas, acima de tudo, ele queria realmente era manter a sua fortuna. O que eu realmente desejo? A minha vontade é que vai dirigir a minha vida. E não é a nossa vontade para dirigir a nossa vida. É Deus que tem o controle das nossas vidas. Amado, nossos desejos precisam ser avaliados. Avaliados por quem? Por Deus. Em Gênesis 3,6 diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Aqui está falando sobre Eva e Adão. Deus deixou eles do jardim do Éden com toda a fartura, não faltava nada, mantimento, frutas, tudo, e pediu apenas para não comer do fruto, do bem e do conhecimento. Mas ela desobedeceu, deu a Adão e Eva todo o jardim, todos os frutos, menos de uma árvore. E ali Eva viu o fruto, desejou, tocou e comeu. Mas Deus queria que eles escolhessem o que Deus queria, apesar do fruto ser desejável aos olhos. Deus falou: pode comer de tudo, menos dessa árvore, do fruto dessa árvore. Hoje em dia, amado, existem arapucas ou armadilhas, onde os pássaros ou animais caem, perdendo toda a sua liberdade, não é mesmo? Imagine aí, os animais, os pássaros, têm toda a liberdade, têm todas as árvores, todos os frutos. O homem vai lá, prepara uma arapuca, e ela deixa de usar de tudo que Deus deixou para eles e vai justamente onde tem arapuca. Às vezes apenas uma árvore, um alimento. E ela deixa todos ao seu redor e vai cair nessa arapuca. Assim também, amados, são os seres humanos. Não aguenta ver um pecado. O pecado é a arapuca de Satanás. Vai lá e cai na arapuca. Deus dá toda a liberdade, Deus dá o livre-arbítrio para escolhermos o melhor, não é mesmo? Aí Satanás vai lá e arma uma arapuca. Coloca algo desejável, um homem bonito, uma mulher bonita. E a pessoa vai lá e cai na arapuca, assim como os animais. Pelo menos os animais, os pássaros, eles são irracionais. Mas os seres humanos, amados, são racionais. Não pode deixar se levar. Não pode cair na armadilha ou na arapuca de Satanás. Lá em Hebreus 12,16 diz: não haja nenhuma imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como um filho mais velho. Imagine aí. Esaú vendeu a sua primogenitura por uma refeição. E ele perdeu o direito à herança.
como o filho mais velho. Jacó ultrapassou ali. E ele se vendeu, caiu na arapuca do seu próprio irmão, Jacó. Por causa de uma lentilha, um guisado, perdeu a herança. A história de Esaú e Jacó, filhos gêmeos de Isaac, de Rebeca, é bem ilustrativa. Esaú era homem do campo, Jacó era mais inclinado às tarefas domésticas. E a Bíblia diz, vindo Esaú do campo com fome, é claro, desejava comida. Seu irmão Jacó estava cozinhando um prato delicioso. O odor chegava até Esaú. E ele queria a comida naquele momento mais que tudo. A fome era tamanha que ele trocaria aquele alimento por tudo. E Jacó lhe ofereceu o prato, mas em troca das bênçãos da sua primogenitura, como um prato de comida. E Esaú vendeu sua primogenitura e todas as bênçãos que vinham com ela. Amado, por um momento impensado, por um desejo momentâneo, Saul desprezou o que realmente era importante e foi pago um alto preço. Gastando tudo aquilo que Deus ofereceu a ele. E a pergunta é, no que você está gastando em sua vida? Está desperdiçando a sua vida? Desprezo tudo que Deus tem para mim por um momento de prazer? Ou dando vazão a instintos emocionais sem avaliar as consequências? O que você tem feito? Se entregando aos prazeres da carne? Perdendo a salvação por causa de um prazer? Amados, o desejo e a vontade podem e devem ser analisadas. Em que categorias estão? Antes de agir, pense, examine, reflita. Amém? Amados, desejos corretos podem ser desenvolvidos. Mateus 5,6 diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Amado, Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu a liberdade para fazermos as nossas escolhas. E todas as nossas escolhas têm consequências. Todas as nossas escolhas têm consequências. Deus perdoa todos os nossos pecados, mas não livra-nos das consequências. Podemos fazer escolhas hoje, mesmo ainda enfrentando consequências de meus desejos e escolhas erradas do passado. Deus perdoa todos os pecados, mas não livra nenhum das consequências. Veja Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando pecou, Deus o perdoou, mas não livrou das consequências. A espada foi até a casa de Davi. E quem conhece a história sabe os problemas que aconteceram com a família de Davi. Esse ano, meu amado, vai ser diferente. As pessoas falam isso toda virada do ano. Esse ano vai ser diferente. Não preciso mais ser manipulado pelos meus desejos, se eles não forem melhor do que Deus para mim. Todo início de ano as pessoas falam isso. A partir de hoje vai ser diferente. Mas não aguenta ver uma arapuca, não aguenta ver uma armadilha, um pecado. E ali ele cai e se deixa se levar. A mídia, os comerciais, as pessoas acabam manipulando o meu querer, não é mesmo? O nosso querer. Acabo querendo o que é ditado pelo mundo. As propagandas, né? A moda. E as pessoas se deixam se levar pela mídia, pelos comerciais. Tudo manipulado ao nosso querer. Leva-nos ao desejo. E acaba querendo o que é ditado pelo mundo. Amados,
4 maneiras para mudar seus desejos e vontade. Primeiro, enfrentando a verdade sobre o seu desejo. Você tem que enfrentar a verdade sobre o seu desejo, ter controle, ter domínio próprio. O Salmo 139, 23, 24, a palavra de Deus diz assim, ó, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo teu caminho. Olha só o que o Salmo 139 diz. O Senhor, amado, Ele nos sonda, Ele conhece. E aqui o salmista é bem claro. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, meus desejos. Vê se minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Tem que deixar na direção de Deus, não no nosso. Precisamos saber, realmente, saber o que queremos. Não simplesmente dizer palavras vazias do que sei que seria o melhor para a minha vida. Mas a carne realmente quer conforto, não é mesmo? Está com preguiça, não quer dar nunca o primeiro passo, porque teria que largar coisas que dão prazer, como por exemplo a história do jovem rico. Tenho que avaliar se o que eu quero é mesmo o melhor, e caso contrário, preciso mudar de desejo. Tem pessoas assim, ele preocupa em si próprio. Se for vantajoso, eu faço parte, se não for, está descartado. Amado, deixe o lixo do fast food e se alimenta de bom, nutritivo alimento. Assim como o alimento carnal, tem alimento que é prejudicial ao organismo, assim também é o alimento espiritual, tem coisa que não agrada. Lá em 1 Pedro 2, 1, 9, diz assim, ó, livre-se, pois de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, deseje em seu coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Nós temos que ser espiritualmente como uma criança, começar do zero, uma alimentação sólida, com conhecimento. Provérbios 22, 6 fala, ensina a criança no caminho que deve andar, até quando ele crescer, não venha desviar dele. E aqui Pedro é bem claro, livre-se, pois, de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja, e toda espécie de maledicência. Seja como uma criança recém-nascida, deseje de coração o leite espiritual, puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Buscar conhecimento de Deus. Amados, se nos enchermos muito do mundo, não há espaço para Deus, não é mesmo? Se me alimento de hambúrguer, batatas fritas, estou satisfeito. Não há espaço para o que realmente vai me nutrir. Se concentre no que realmente importa, amado. Algumas perguntas precisam ser feitas. Você pergunte a você mesmo. Que tipo de pessoa realmente eu quero ser? O que falam do meu caráter, da minha personalidade? Que tipo de marido, esposo, pai ou mãe quero ser? O que me move para fazer a diferença na minha casa? E tudo isso aí são questionamentos para você mesmo resolver. O que realmente quero fazer para Deus, não para mim. Ele já fez tudo por mim, pagou o preço ali na cruz do Calvário, amado. E agora? É você ter que perguntar para si mesmo. Que tipo de pessoa você é, o que você quer, quais são os seus desejos, se agrada ou se não agrada a Deus. Que legado quero realmente deixar para meus filhos, netos. Vamos deixar esse mundo um dia. O que meus filhos, netos, vizinhos vão falar sobre mim? Amado, quando estiver prestes a dar o último suspiro, o que realmente vai importar? Se você tivesse 15 minutos de vida apenas,
o que pensaria? Na sua conta do banco, no cartão de crédito, no seu legado. Quando ele estiver diante de Deus na eternidade, amado, como penso que será esse momento? Não sabemos quando será o último momento. Precisamos estar preparados como servo bom e fiel, porque irá acontecer esse momento. Tenha certeza disso. Lá em 1 Coríntios 4:18 fala assim: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não vê é eterno. Haverá o dia do julgamento final e nós iremos estar ali diante do Senhor para o julgamento. Amado, comprometer-se e ter comunhão e amigos que o ajudem a ter fome das coisas certas. Em Hebreus 10, 24, 25 diz: e consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Amar o próximo como a si mesmo, considerarmos uns aos outros, incentivarmos no amor e nas boas obras de Deus. Não deixe de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima, a vinda de Cristo está próxima. Amados, os desejos corretos, elas trazem grandes bênçãos. Em Mateus 5:6 fala: bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bênção de paz, alegria, plenitude, preenchimento, a certeza de que está no outro centro da vontade de Deus. Desejo de vontade correta, amado. Quer se disciplinar para viver corretamente. Querer ter determinação para vencer o mal. Certificar-se sobre a recompensa. Começa com vida abundante, plena. Aqui se prolonga por toda a eternidade, onde não haverá mais choro nem lágrimas. Portanto, vigiai e orai para não cair em tentação. Não caia na arapuca ou na cilada do inimigo. Vigiai e orai para não cair em tentação. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir um louvor e orarmos. Amém? Abra seu coração. Deixa Deus agir na sua vida, nos seus desejos. Que seja o desejo de Deus e não o seu. Amém? Vamos ouvir um louvor. Medite nesse louvor, amados. A Timóteo, no capítulo 6, no verso 7, ele diz o seguinte: pois nada trouxemos a esse mundo, e dele nada podemos levar. Nem trouxemos nada para este mundo e nada iremos levar. Tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos nós com isso satisfeitos. Amém? Os que querem ficar ricos caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam o homem a mergulhar em ruínas e destruição. Verdade. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse verso foi interpretado muito tempo errôneo, né? Ah, porque não pode ser rico porque não é de Deus. Você pode sim, deve. Desde que o dinheiro não seja o seu senhor e você seja o senhor dele. Porque não é pecado ter dinheiro. O pecado é ter amor a ele de uma forma descontrolada, que ele tome o lugar de Deus e passe a ser prioridade na sua vida. Mas quando o dinheiro se torna seu escravo, seu servo, ele é muito bom para a sua vida. Nunca permita que ele seja o seu senhor. Porque um dia nós vamos voltar para casa. E tudo aqui vai ficar.
E a minha pergunta é, aonde vai descansar a tua alma? Amém? É isso aí, não fica apegado a bens materiais, aos desejos da carne. Deixa Deus na direção. Amém? Vamos orar? Pai, te damos graças, te agradeço por essa palavra. Que essa palavra venha penetrar no coração dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que venha convencê-lo, Pai, a descansar em Ti, a ser direcionado por Ti. E que não seja o desejo da carne. E que esse não seja o desejo dele, e sim o seu desejo. Pois é o Senhor que está no controle de cada um de nós. Que ele não venha ficar apegado a bens materiais, assim como o jovem rico, que entristeceu quando o Senhor mandou ele desfazer de tudo e o seguir. Que ele venha entender que o mais importante é a salvação. Nós viemos sem nada e não levaremos nada. E o importante será a salvação. Eu te louvo, eu te agradeço, ó Pai, por tudo que tens feito, está fazendo. E creio que muito irá fazer para cada um de nós. A Ti toda a honra, toda a glória. Exaltado é Teu santo nome. Amém e amém. Amém, amados. Conforme esse louvor, viemos sem nada e voltaremos sem nada. Então precisamos não ficar apegados a bens materiais, onde a ferrugem corrói e as traças destrói. Vamos pensar na vida eterna. Não caia na armadilha de Satanás, na arapuca. Busca o Senhor enquanto pode achar, invocar enquanto está perto. Amanhã será outro dia, você não sabe se está vivo, se está morto. Agora haverá o julgamento amanhã, pode ter certeza disso. E você precisa ter a certeza da sua salvação. Amém? Lembre-se, Jesus nos ama. Ele pagou um alto preço por cada um de nós para que nós tenhamos a salvação. Lembre-se, Jesus, Satanás nos odeia. Ele vive armando arapucas e armadilhas para que não venhamos a seguir a Jesus. Então não seja enganado por Satanás. Busca o Senhor enquanto pode achar, não fica apegado a bens materiais, a mamon. Deixa Deus na direção da sua vida em tudo, em tudo, em tudo. E você será bem-aventurado. Bem-aventurados que têm fome e sede e a justiça do Senhor. Então deixa Deus na direção, ser o seu advogado, ser o seu mantenedor, ser o seu controlador. Amém? Fica na paz, tenha um bom dia e Deus na direção sempre. Deus quer te libertar. Jesus pagou alto preço. Amém? Bom dia. Fica na paz.